Flamengo estipula valor para vender o goleiro Agostinho Rossi. Jorge de Arrascaeta recebe o prêmio SofaScore por suas atuações em 2025. Copa do Mundo afasta Richard Rios do Mengão. E técnico Leonardo Jardim reclama da pressão e de falta de trabalho a longo prazo. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir nessa manhã de sábado, dia de jogo do Mengão, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Lembrando, é 0800 e vocês aqui ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Não esquece daquela moral compartilhando os nossos conteúdos não, tá? Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Efésios 3, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que esse venha a ser o melhor sábado de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Antes de trazer as informações sobre o Flamengo, eu quero parabenizar o tenista João Fonseca, torcedor declarado do Flamengo, que conquistou uma vitória marcante em Roland Garros 2026 ao derrotar o sérvio Novak Djokovic de virada depois de estar perdendo os 2 primeiros sets. O brasileiro reagiu com força e virou o jogo e fechou em 3-2, garantindo vaga nas oitavas de finais do Grand Slam francês. Parabéns, João Fonseca, pela sua conquista, por ser rubro-negro também, né? E por estar colocando o nome do Brasil novamente lá em cima no tênis, depois aí do nosso manequinho, né? Que se aposentou. Bom, o Guga, né? Não podemos esquecer. Quero parabenizar também aí as meninas do Sub-20. O Flamengo venceu São Paulo e conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Foi a terceira final consecutiva das meninas, né, na competição e o segundo título conquistado. Parabéns aí para as nossas meninas, tá? Parabéns. Agora eu vou trazer aqui informações sobre o Flamengo, que enfrenta hoje o Curitiba às 16 horas no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Mas antes de falar sobre isso, quero falar aqui sobre a atualização do mais querido. Ó. Dos 9 desfalques do Flamengo para o jogo de hoje, 7 são considerados titulares. Léo Pereira, Guilherme Varela, Alexandro, Jorginho, Lucas Paquetá, Jorge de Arrascaeta e Gonzalo Plata. Para suprir as muitas baixas, Leonardo Jardim terá vários garotos do Sub-20 como opção no banco de reserva hoje. No gol, a tendência é que Rossi retorne após ficar na reserva contra o Cusco, tá? Então vamos lá. Flamengo e Curitiba. Jogo de 16 horas, Maracanã, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pela Sport TV e pela Premier no pay-per-view e Flamengo TV com imagem para o exterior. A provável escalação do Flamengo é a seguinte, lembrando, a escalação oficial do Flamengo sai 1 hora antes da partida, ou seja, às 15 horas. Então vamos lá. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Eric Pulgar e Luiz Araújo. Samuel Lino, Bruno Henrique ou Saul Nigues e Pedro, técnico Leonardo Jardim. Os desfalques, Jorginho, lesionado, e os jogadores convocados para a Copa do Mundo. Provável escalação do Curitiba é a seguinte: Pedro Rangel, JP Chermonte, Thiago Cozé, Joyce e Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastião Gomes e Josué, La Vega, Bruno Lopes e Pedro Rocha, o técnico Fernando Sayabra, tá? A arbitragem da partida é Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, de São Paulo, assistente número 2, Daniel Lopes Marques, de São Paulo, e o VAR fica por conta de Diogo Pombo, da Bahia. Gente, uma vitória do Flamengo hoje é muito importante,
Porque o líder Palmeiras tem 7 pontos a mais que o Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro. Tá? O Flamengo é o segundo colocado aí com 31 pontos, o Palmeiras tem 38. Logo atrás do Flamengo vem o Fluminense com 30 pontos. Ou seja, se o Flamengo tropeçar hoje, o Fluminense pode ultrapassá-lo. Tá? Outro cuidado que o Flamengo tem que tomar é que o Coritiba está na 6ª colocação com 26 pontos, ou seja, 5 a menos que o Flamengo. Se o Coritiba consegue vencer o Flamengo dentro do Maracanã, essa diferença de 5 pontos cai para apenas 2. Ou seja, o Flamengo pode perder o segundo lugar, se perder hoje para o Coritiba, pode perder o segundo lugar, dependendo aí do resultado do jogo do Fluminense. Pode ver o líder Palmeiras abrir de 7 para 10 pontos. Então, a vitória hoje é muito importante para o Flamengo. Muito importante, principalmente depois do tropeço contra o Palmeiras dentro do Maracanã. A derrota por 3-0. Então o Flamengo tem que vencer. O Flamengo é o segundo colocado, vai enfrentar o 6º colocado. Lembrando que o Palmeiras enfrenta amanhã o último colocado, o lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense. Então, teoricamente, o Palmeiras tem um jogo muito mais fácil do que o Flamengo. O Coritiba é um bom time, um time que está armadinho, está aí na 6ª colocação, tentando subir na tabela de classificação. E o Flamengo tem que manter aí pelo menos essa diferença de 7 pontos até a volta da competição, né? Depois da parada da Copa do Mundo. É essencial uma vitória hoje do Flamengo. É imprescindível hoje uma vitória do Flamengo. Não pode pensar nem empatar. Esse time que o Flamengo vai mandar a campo, esse provável time, é um bom time. É um bom time. Agora basta o Leonardo Jardim saber fazer esse time jogar, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto. A Arrascaeta recebe prêmio SofaScore. A Arrascaeta viveu uma temporada especial com a camisa do Flamengo e foi reconhecido pelo SofaScore como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2025. O meio uruguaio recebeu um prêmio pelo desempenho na competição com nota média de 7,74, número que simboliza sua regularidade de protagonismo e alto nível durante o ano passado. Além dos gols e das grandes atuações, o camisa 10 destacou que o sucesso individual também foi consequência de um bom momento coletivo da equipe, graças também a Felipe Luiz. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, falamos um pouquinho da pontuação. Foi um ano mágico, conquistamos coisas importantes, sendo protagonista com muitos gols, boas atuações, mas também um ótimo ano coletivo dos meus companheiros. Foi muito importante, fecha aspas, diz Jorginho de Arrascaeta. E ele também aí mencionou o reconhecimento do trabalho do técnico Felipe Luiz. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas. Felipe me conhecia muito bem dentro e fora de campo. Tentava me deixar o mais confortável possível em campo. No gol, tem que ter essa responsabilidade de praticar o plano de jogo como o técnico quer. Esse senso dele de me deixar mais perto do gol e toda hora temos que saber concluir o papel em campo com gols e assistência, fecha aspas, concluiu Jorginho de Arrascaeta. Parabéns, Arrascaeta, por esse prêmio, foi muito merecido, foi um grande protagonista no Flamengo ano passado, dentro de campo e fora dele também. Parabéns aí, né? Que Deus continue te abençoando e que você continue ajudando o Flamengo no tempo que você permanecer aqui, né? Bom, outro assunto aqui é sobre Richard Rios, meus queridos. A Flamengo afasta a chance de Richard Rios após valorização na Copa do Mundo. É isso aí. Nos últimos dias surgiu a especulação de que o Flamengo estaria interessado em repatriar o meia-campista colombiano Richard Rios do Benfica e da seleção colombiana. A informação foi trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto, mas esse assunto já tem uma nova atualização com a Copa do Mundo. Segundo o site Revista Semana, da Colômbia, a participação no Mundial e o desejo do jogador pesam muito.
Richard Rios é um jogador muito importante na seleção colombiana e existe uma expectativa por uma valorização após a Copa do Mundo, podendo despertar interesse de gigantes europeus. Ou seja, ele foi convocado para jogar a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo serve como uma grande vitrine para os atletas convocados. Isso valoriza o passe do atleta, então vai despertar interesse de outros clubes com grande poderio financeiro. Isso aí já afasta um pouco o Flamengo, porque o valor de mercado do atleta aumenta, começa a surgir aqueles leilões, né, futebolístico, e o Flamengo já disse que não quer entrar em nenhum tipo de leilão. Além disso, o próprio atleta deixou claro que não pretende deixar o Benfica nesse momento. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de deixar a equipe portuguesa após a competição. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, ainda não vejo dessa forma, porque estou em um clube que me deu tudo. Tenho muito respeito e amor por eles. Fecha aspas, disse Richard Rios. Ou seja, além da valorização que ele vai ter após a Copa do Mundo, ainda tem o desejo dele de permanecer no Benfica. Mas se surgir uma boa proposta, uma proposta irrecusável, é claro que o Benfica vai negociar, desde que seja bom para o atleta e que seja bom para o clube. Então essa valorização, devido à Copa do Mundo, afasta aí o Richard Rios das pretensões do Flamengo. Vamos mudar aqui de assunto? Segundo o portal GE, com o enfrentamento aí diante do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro irá ao mercado da bola na janela do meio do ano em busca de reforço de peso para fortalecer o elenco. Ou seja, o Flamengo também tem que se reforçar na janela do meio do ano, já visando aí a Copa Libertadores das Américas. Lembrando, o Flamengo é atual campeão, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Outra vantagem que o Flamengo tem, porque o Cruzeiro ainda está na Copa do Brasil. Vai ter mais desgastes do que o Flamengo. Então, não tem desculpa. A diretoria do Clube Mineiro pretende priorizar a contratação de jogadores protagonistas e capazes de decidir partidas importantes. A expectativa é de que entre 3 e 4 atletas sejam contratados com foco principal no setor ofensivo, visando aumentar o poder de decisão da equipe em confrontos decisivos contra o Flamengo na Libertadores. Estão ligados aí, diretoria rubro-negra? Eles estão se reforçando, vão se reforçar, vão buscar jogadores de peso ali para a parte do ataque. Flamengo que prioriza aí um atacante, um lateral esquerdo e um meia-campista. Então tem que buscar esses jogadores mesmo, não pode pestanejar em nenhum momento. Bom, mudando aqui de assunto, falar sobre Agustin Rossi. O Flamengo está ciente do interesse do Besiktas por Rossi e considera o goleiro uma peça fundamental para o time. No entanto, o mais querido avalia o arqueiro em 10 milhões de euros na cotação atual, que é 58.962.350 reais. Esse é o valor que foi trazido aí pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que o Flamengo pretende negociar o atleta, tá? Então, menos do que isso, o Flamengo não negocia. O Flamengo que recebeu uma proposta por Agustin Rossi no início da temporada do Besiktas, mas foi de 5 milhões de euros, ou seja, a metade disso aqui. Nem 30 milhões de euros era, nem 30 milhões de reais na cotação atual era. Então, Flamengo, para abrir negociações por Agustin Rossi, só pelo valor de 10 milhões de euros, ou seja, quase 59 milhões de reais. Hoje, Rossi tem sido crítica de uma grande parte da torcida, uma outra parte da torcida diz que ele tem crédito, mas os créditos não dão vitória ao time. Flamengo é um time de muita pressão. E é sobre isso que o técnico Leonardo Jardim falou. A pressão que existe no Flamengo e a falta de trabalho de longo prazo. Eu vou falar sobre isso aqui e é agora, meus queridos. Leonardo Jardim reclama de pressão no Flamengo. Não existe projeto de longo prazo. Bom, vencer jogando bem e sufocando o adversário com pouco mais de 2 meses de Flamengo, Leonardo Jardim já entendeu o que a torcida espera do time dentro de campo. A pressão, no entanto, faz com que o clube não consiga exercer um planejamento de acordo com o técnico,
Falar aqui em planejamento, quando o Flamengo renovou com o técnico Felipe Luiz, José Boto e o próprio BAP vieram a público falar que Felipe Luiz seria um trabalho de longo prazo, que nenhuma pressão faria com que o clube se desfizesse do treinador. E após uma goleada de 8-0, na madrugada do mesmo dia ele foi demitido. Por quê? Houve uma grande pressão da torcida rubro-negra por conta dos maus resultados. Ser vice-campeão da Supercopa Rei, ser vice-campeão da Recopa Sul-Americana, tudo isso aí pesou. Ou seja, o trabalho de longo prazo e a palavra que eles haviam dado que o Felipe Luiz permaneceria no clube, não prevaleceu. Ou seja, são homens sem palavras, né? Bom, vamos para o que disse aqui Leonardo Jardim, abre aspas. É um clube intenso, que toda a gente sabe sua dimensão em termos de Brasil, Sul-Americano e Mundial. Clube que vive de vitórias, por isso não existe projetos a longo prazo. Os projetos são imediatos. Isso que tentamos desde o início mostrar rapidamente nosso trabalho e competência. Fecha aspas, foi o que ele disse. E ele conclui aqui, ó. Abre aspas. De forma a jogar todos os jogos para vencer e também um futebol agradável para os torcedores do Flamengo, que são exigentes e gostam de uma equipe dominante e enérgica. Tentamos planejar um conteúdo que permite dar essa satisfação aos torcedores e os resultados que são fundamentais, fecha aspas, acrescentou o técnico Leonardo Jardim do Flamengo. Gente, essa pressão grande, exacerbada, acaba atrapalhando. Não adianta, pode vir o melhor técnico do mundo, pode voltar até o Jorge Jesus. Jorge Jesus, que desembarcou hoje no Rio de Janeiro, estará presente na partida entre Flamengo e Curitiba, tá? Juntamente com José Boto. Tá? Então, essa pressão, cara, nossa, eu também faço parte desse tempero. Essa pressão nossa atrapalha muito que possamos ter um técnico longevo à frente do Flamengo. Bom, logo mais, Flamengo e Curitiba, às 16 horas no Maracanã, jogo com transmissão do Sport TV, Premier no Pay-Per-View e Flamengo TV com imagem para o exterior. Flamengo precisa vencer. Vencer, vencer, vencer. Tem que fazer valer o hino do Flamengo, porque uma vitória pode atrapalhar muito a vida do Flamengo. O Flamengo que buscava alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada da data FIFA, hoje pode perder até a segunda colocação caso de um tropeço frente ao Curitiba e o Fluminense vença a sua partida. Ainda vê o Curitiba diminuir a distância de 5 para apenas 2 pontos. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.